Se tem uma das franquias mais icônicas e também mais longas do terror, essa é Sexta-feira 13, que ao todo tem 12 filmes, contando com o remake de 2009, também com Fred vs Jason, que é um crossover com Hora do Pesadelo e tudo mais, e até hoje é debatido sobre qual que é o melhor filme dessa saga. E hoje eu vou dar a minha opinião sobre qual que é o melhor filme dessa franquia. Mas antes eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos para apoiar esse projeto. E também não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, os links vão estar no comentário fixado. Então chega de enrolação e bora logo para essa review. Bom, mas antes de falar sobre o filme em questão, eu devo fazer um breve resumo da franquia até esse momento. Então, bom, relaxa, são 5 filmes até chegar ao filme que nós vamos falar hoje. Mas, enfim, vambora, né? Tudo começa na década de 60, quando um garoto chamado Jason Voorhees é morto afogado dentro do lago Crystal Lake. E a partir daí começa a acontecer uma série de incidentes e assassinatos. Tradução: desgraça atrás de desgraça. E no final nos é revelado que o responsável por tudo isso é a Pamela Voorhees, que é a mãe do Jason, que simplesmente depois da morte do filho ficou biruta da cabeça e decidiu matar geral que botasse os pés no Crystal Lake e tal. E enfim, no final ela é morta pela protagonista do primeiro filme, que no filme seguinte é morta pelo Jason, que volta à vida, que começa a matar um monte de gente aleatória. E detalhe, nesse filme ele ainda não utiliza a icônica máscara de hóquei, e sim um saco de pão na cabeça. No final ele é derrotado pela sobrevivente do filme, e aí no filme seguinte ele volta, começa a fazer mais uma matança de gente aleatória, no processo consegue sua icônica máscara de hóquei, mas não importa, porque no final ele é derrotado de novo por outra protagonista que sobrevive no final e que é esquecida nos filmes posteriores. E enfim, chegamos no parte 4, que é considerado um dos melhores filmes dessa franquia, onde que simplesmente ele volta mais uma vez para matar mais gente aleatória, mais figurante, sendo que tem 2 personagens em específico que não são figurantes, que no caso é Chris Jarvis e o irmão mais novo dela, o Tommy Jarvis. Aliás, lembrem muito bem desse nome, porque vai ser muito importante daqui pra frente. Então, no final do filme, rola uma super batalha final do Jason contra os irmãos Jarvis, com no final o Tommy matando o Jason, coisa que muitas pessoas durante toda a franquia tentaram fazer e fracassaram miseravelmente, mas ele conseguiu. Porém, mal sabia ele que isso traria sérias consequências para o futuro. Então aí que anos depois acontece Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo, onde que aqui vemos uma versão mais velha do Tommy, bem perturbado por tudo o que aconteceu no filme anterior. Sério, ao longo desse filme a gente vê o como que o cara ficou simplesmente traumatizado. O cara mal fala nesse filme, o cara tem tendências de um psicopata, tem o tempo todo a alucinação com o Jason. Sério, ele não pode dar um passo na rua que ele já vê o Jason, só que aí quando ele vai ver é uma alucinação. E pra piorar com a vida do coitado, do nada brota o Jason de novo e tal, só que no final é revelado que era um cara aleatório chamado Ray Burns, que simplesmente ficou biruta da cabeça porque o filho dele morreu, então aproveitou todo esse caso envolvendo o Jason pra se passar pelo Jason e matar um monte de gente aleatória. Mas no final ele acaba sendo morto pelo Tommy e pelos outros sobreviventes desse filme aqui. E uma coisa que me dá raiva nesse filme é porque, tipo, cara, o tempo todo eles tentam fazer você suspeitar de que o Tommy é o assassino, mas você sabe muito bem que ele não é o assassino nesse filme, porque simplesmente os caras, tipo, não tiveram coragem de fazer ele se tornar um assassino. Eles até tentam fazer isso no final do filme, mas no filme seguinte eles simplesmente ignoram esse detalhe. Então é aí que finalmente chegamos naquele que eu considero o melhor filme dessa franquia. Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive. Enfim, nesse filme aqui nós acompanhamos o Tommy Jarvis novamente, um tempo depois do 5º filme. A gente não tem um tempo certo se foram alguns meses ou alguns anos ainda, mas o que a gente sabe é que provavelmente deve ter se passado alguns anos, até porque ele aparenta estar um pouco mais velho, pelo menos eu tenho essa impressão, e ele ainda tá um pouco perturbado com essa história de Jason e coisa assim do tipo, então ele tem a brilhante ideia de ir junto com um amigo dele
até o cemitério pra destruir o cadáver do Jason e tal. Mas enfim, como já fala no título do filme, Jason vive. Então o infeliz ele volta à vida de um dos jeitos mais, tipo, mais idiota, mas ao mesmo tempo é uma cena tão icônica, com um raio atingindo o túmulo dele, ele voltando à vida. E ele começa mais uma matança de gente aleatória. Então o Tommy ele vai até a delegacia ali da cidade falar com o delegado, xerife, sei lá o que o cara é. E o cara obviamente não acredita no Tommy, né? Tipo, pô, o cara tá sendo extremamente realista, né? Tipo, você não vai acreditar num cara que chega pra você e fala que um serial killer que matou gente a rodo há anos atrás, do nada voltou à vida, sabe? Se bem que esse universo é o mesmo universo de Hora do Pesadelo e Evil Dead, onde que acontece cada parada louca, né? Mas tudo bem, né? Então ele acaba sendo preso pelo xerife justamente pelo fato, tipo, ele ser um cara que já tem um histórico de problemas mentais e coisas assim do tipo. Mas aí a filha do xerife, né, a Megan, ela olha pro Tommy e vê que ele é um cara bonito e tal. Por mais que ela tenha conhecido ele há, sei lá, 2 minutos, e decide ajudar ele. Mas de forma bem resumida, o Jason ele começa a matar um monte de gente aleatória, incluindo uma rapaziada num jogo de paintball, enquanto o Tommy, com a ajuda da Megan, de alguma forma eles tentam, sei lá, descobrir como derrotar o Jason, que agora ele tá numa versão muito mais forte, né, nesse filme, que a gente tem o Jason zumbi, né, já que ele volta à vida, então, tipo, ele vira um zumbi, e, tipo, aqui eles começam a realmente trazer um Jason bem mais sobrenatural que os filmes anteriores, justamente aproveitando esse fato dele ter voltado à vida, então, tipo, ele tá muito mais forte nesse filme e tal, não é tão fácil assim quanto nos outros filmes, bem que nos outros filmes já era bem difícil de derrotar esse infeliz. E basicamente no final rola uma batalha épica entre o Jason e o Tommy e a Megan, com no final os dois vencendo e o Jason ficando preso lá no fundo do lago Crystal Lake. Detalhe pro xerife, né, o pai da Megan, que acaba morrendo ali no final pra proteger as crianças lá do Crystal Lake, a própria filha dele também. Digite F para esse personagem, que é o personagem mais realista e um dos personagens mais da hora desse filme. E é isso. E, cara, esse filme ele é simplesmente incrível. Como eu falei, pra mim, ele é o melhor filme de Sexta-feira 13. Por mais que eu não tenha assistido quase nenhum deles, né? Mas beleza. Cara, uma coisa que eu gosto demais desse filme é justamente o fato dele não se levar a sério, sabe? Então, tipo, ele é um filme que ele apela muito mais pro lado comédia, sabe? Por algo, tipo, meio paródia. Tipo Pânico, sabe? Tanto é que esse filme justamente serviu como uma grande inspiração para anos mais tarde o Kevin Williamson junto com Wes Craven criar o Pânico, né? Então, tipo, cara, é algo bem louco de parar pra pensar que esse filme foi praticamente responsável por criar Pânico, sabe? Então é algo bem louco de parar pra pensar. O Jason aqui nesse filme, ele tá simplesmente perfeito, sabe? Ele consegue ser um vilão, tipo, de certa forma carismático, por mais que ele não fale nada, mas ao mesmo tempo ele consegue ser ameaçador, sabe? Tipo, e tal, ele não é uma piada como, tipo, virou nos outros filmes, sabe? Tipo, mais pra frente. E, sério, ele é bastante emblemático nesse filme. Eu, pelo menos, eu fico bem tenso na cena que ele aparece, sabe? Tipo, aquela cena do cemitério é simplesmente perfeita. Pra mim é uma das introduções mais icônicas, é uma das melhores introduções de filme de terror, é simplesmente maravilhosa. Enfim, esse filme obviamente tem umas conveniências, tipo a Megan que, tipo, mano, não conhece, ela acaba de conhecer o Tommy, já fica apaixonada no cara, já quer ajudar ele, sabe? Sendo que ela, tipo, nem conhece o cara, tá ligado? Tipo, o cara que tá preso ainda por cima, sabe? Então é algo que tem umas certas conveniências ali no roteiro e coisa assim e tal. Mas, cara, já estamos no 6º filme dessa franquia, sabe? Depois de ter já ter tido os seus altos e baixos naquele momento, e principalmente levando em conta as desgraças que viriam depois, eu acho que sinceramente esse filme, sério, os defeitos dele não incomodam, sabe? Tipo, e tal. E cara, tem até referência a 007 na introdução do filme. E aqui nós temos também o Tommy Jarvis, que pra mim é um dos meus protagonistas favoritos dos filmes de terror. Pra mim é o melhor protagonista
protagonista dessa franquia, justamente por ele ser o protagonista que apareceu em mais filmes, né? No caso, parte 4, 5 e o 6. Então, durante esses 3 filmes, a gente vê todo o desenvolvimento desse personagem. É bem bacana ver a evolução do personagem, sabe? Tipo, no 4º filme ele é uma criança normal, como qualquer outra, porém ele acaba ficando extremamente traumatizado, né? Por toda essa história, né? Dele ter sido perseguido pelo Jason e tendo que matar ele no final. E aí no 5º filme a gente vê as consequências disso, com ele ficando extremamente perturbado e tal, tendo todos esses problemas envolvendo esses traumas e tal. E no 6º filme a gente vê meio que uma consequência, não uma consequência, mas tipo, meio que acontece com ele depois do 5º filme, quando ele quase atingiu o fundo do poço, digamos assim, e tal, e a gente meio que vê a redenção desse personagem, né, que, sei lá, no filme anterior, né, no 5º filme, tinha mais cara de um anti-herói, dá pra se dizer assim. Nesse daqui tá mais pra um herói mesmo, sabe? Com ele, tipo, ainda estando meio perturbado, mas no final ele conseguindo superar toda essa história envolvendo o Jason, né, depois de derrotar ele pela última vez, né, e tal. Tipo, até tinha ideia de trazer esse personagem de volta nos filmes, né, se não me engano no parte 9 e tal, mas é um personagem que ainda hoje continua sendo bastante querido pelos fãs da franquia e tal, tanto é que ele aparece no jogo de Sexta-feira 13, com ele sendo o único personagem capaz de matar o Jason, além de também, né, ele ter aparecido no Never Hike Alone, né, que é um fan-filme de Sexta-feira 13, feito por fãs e tal, né, ele não é oficial, mas que no final a gente tem a aparição de uma versão mais velha do Tommy Jarvis, né, o que é algo bem legal, né, e mostra o como que esse personagem se tornou, de certa forma, icônico, né. Nessa versão, principalmente do 6º filme, né, que é a versão mais icônica do personagem, né, o ator, né, aqui no parte 6, por mais que ele não seja, nossa, um grande ator, ele, tipo, conseguiu fazer um papel bacana, sabe? Falando sobre os outros personagens, tem a Megan também, que, como eu falei, tem essa conveniência, tipo, dela acabar de conhecer o Tommy e já se apaixonar por ele, já querer dar uns pega nele. Tem o pai dela, que é um personagem bem legal e tal, e que, tipo, é um personagem que faz bastante sentido, né? Tipo, ele não acreditar no Tommy, principalmente levando em conta que, tipo, por mais que o Jason já tinha essa parte meio sobrenatural e tal, e também eu ter mencionado o fato dele fazer parte do mesmo universo de Evil Dead e Hora do Pesadelo, nesse momento a franquia não tinha chegado ainda, tipo, naquela parada extremamente absurda, tá ligado? Tanto é que nos filmes seguintes, como eu falei, vai vir só desgraça, sabe? E também não dá pra esquecer de outros personagens que, enfim, são personagens que não tem muita importância pra história, mas que também são legais, né? E que tem ali uma certa função ali pra história, tipo um casal logo depois da intro do filme, onde que eles estão de boa ali andando de carro, né, só que eles acabam parando numa floresta e se encontrando com o Jason, e tipo, nesse momento que a gente vê, né, o fato desse filme ter inspirado bastante o Pânico, né, como eu tinha falado, porque aqui eles justamente comentam, tipo, pô, é melhor a gente sair daqui, nunca é bom ficar numa floresta à noite com um cara mascarado, sabe, tipo, no filme de terror, quando isso acontece, é sinônimo de dar errado, e aí chega o cara lá pra enfrentar o Jason, ele dá um tiro no Jason, só que, né, dessa vez não adianta, porque o Jason virou simplesmente mortal. Então o cara, ele acaba indo jogar no Vasco e a mulher, tipo, vai lá e joga dinheiro pro Jason e tal, o que mostra que os personagens desse filme, eles são bem mais realistas, né, e bem mais conscientes, né, em comparação com os outros filmes, né, o que é algo bem legal, né, coisa que, tipo, deixa esse filme melhor ainda, né, sabe? Então, esse é um filme que eu amo demais de paixão, junto com Pânico, Halloween de 78, Hora do Pesadelo 3, é um dos meus filmes de terror favoritos, então eu finalizo ele aqui com qual seria a minha nota, velho? Eu não sei. Eu fico em dúvida entre um 8,5 e 9. Mas como eu tô de bom humor hoje, eu vou dar um 9 pra esse filme. E bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos pra apoiar esse projeto. E de novo, eu peço pra você não se esquecer de me seguir nas minhas redes sociais. Os links estarão no comentário fixado. E bom, tenha um ótimo dia, tarde e noite. Fui!